Neste vídeo, vamos falar sobre um tema muito relevante. Qual deve ser a relação do cristão com o governo? Como devemos nos posicionar diante das autoridades, da política e do ato de votar? Será que a Bíblia nos dá direções claras sobre isso? Vamos explorar essas questões à luz da palavra de Deus. Os cristãos são chamados a obedecer e se sujeitar ao governo em todos os níveis. O apóstolo Paulo escreveu que não há autoridade que não venha de Deus. Romanos 13, verso 1. E que devemos estar sujeitos aos governantes e autoridades. Tito 3, verso 1. Mesmo em um contexto de governo corrupto e injusto, como era o Império Romano, os primeiros crentes pagavam impostos e honravam os oficiais. 1 Pedro 2, versos 13 a 14 e o verso 17. O próprio Senhor Jesus nos deixou um exemplo claro quando disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, verso 21. No entanto, há momentos em que a obediência ao governo entra em conflito com a obediência a Deus. Quando os apóstolos foram proibidos de pregar o Evangelho, Pedro declarou: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, verso 29. Quando o governo exige algo que contradiz os mandamentos divinos, devemos permanecer fiéis ao Senhor. Mas essa resistência é passiva, nunca revolucionária. Os cristãos do Novo Testamento não tentaram reformar o governo, mas sim obedecer a Deus pessoalmente, confiando que Ele está no controle da história. O governo tem um papel na proteção da sociedade e na provisão de serviços, dos quais os cristãos também se beneficiam. Paulo, por exemplo, não hesitou em usar sua cidadania romana para sua defesa e para a propagação do Evangelho. Atos 16, verso 37, capítulo 21, verso 39, capítulo 22, verso 24. Isso mostra que podemos utilizar os recursos disponíveis para cumprir a missão que Deus nos deu, desde que isso não comprometa nossa fidelidade a Cristo. E quanto à participação dos cristãos na política? Alguns crentes, como Erasto, serviram no governo, Romanos 16, verso 23, mas sempre dentro dos limites da moralidade cristã e do propósito original do governo de servir a comunidade, Romanos 13, verso 4. No entanto, buscar reformar ou liderar governos parece inconsistente com a sujeição que nos é ordenada. Afinal, o reino de Deus não avança por meio da política, mas pelo poder transformador do Evangelho. O envolvimento político de muitos evangélicos hoje está, em grande parte, baseado em mal entendidos. Em primeiro lugar, há uma visão profética equivocada. Algumas correntes reformadas acreditam que a sociedade pode ser salva sem a volta de Cristo, enquanto alguns milenaristas se esquecem de que o mundo não será restaurado antes do reino futuro do Senhor. Em segundo lugar, há um erro sobre a natureza da igreja. A Bíblia nunca ensina que a igreja, no sentido universal, deve se engajar na política, mas sim que as igrejas locais devem proclamar a verdade. 1 Timóteo 3, verso 15. Nosso papel é fazer o bem a todos, mas isso não significa confrontar governos. Outro equívoco é a visão errada de mundo. Este mundo rejeitou Cristo, 1 Coríntios 2, verso 8, e está em oposição aos princípios do Evangelho. Impor padrões cristãos à sociedade não é viável nem bíblico. O Senhor deixou claro: meu reino não é deste mundo. João 18, verso 36. Além disso, há um erro dispensacional. No Antigo Testamento, Deus lidava com a nação de Israel como um reino terreno, mas agora Ele está chamando pessoas para fora do mundo. João 17, versos 14 a 16 e Atos 15, verso 14. Nosso foco não deve ser transformar governos, mas resgatar almas. E quanto ao voto? Se o voto é obrigatório, o cristão pode comparecer em submissão à lei. Mas, se for opcional, a Bíblia nos oferece princípios para reflexão. Como nossa cidadania está no céu, Filipenses 3, verso 20, devemos nos perguntar se nossa participação nas eleições reflete nossa separação deste mundo. Os governos são instituídos por Deus, mas frequentemente se opõem a ele, Salmo 2, versos 2 e 3. Devemos confiar que Deus é soberano sobre quem governa, Romanos 13, verso 1, e nos concentrar na nossa missão, orar, venha o teu reino, Mateus 6, verso 10, e proclamar o Evangelho. A influência do cristão no mundo não se dá pela política, mas pelo seu caráter e conduta. O Senhor nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, versos 13 a 16.